Oi, gente, eu sou a Jessie. E eu sou a Andresa. Bem-vindos ao Salão Comunal, o nosso podcast de Harry Potter. E no episódio de hoje nós vamos discutir o capítulo 2, ou como diria a Andresa, 2, de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, o grande erro de tia Guida. Eu já tava assim, 2? Como é que eu falo 2 se não é 2? Tá. Como é que eu falo 2 se não é 2? É 2. Não, porque ela falou capítulo 2, como diria a Andresa. 2. Eu falaria capítulo 2 também. Ou se não, 2. 2. 2. Não, é 2. 2. 15 minutos de podcast. Só as duas surtando aqui. R$3? R$3. R$3? 3 reais? 3? 3? Com zíper, com tudo, 3. Mano, quem não entende o meme essa hora tá assim, ó. O que tá acontecendo? Bora lá, mano. Resumo, não, como é que chama? Você nem baixou o resumo. Ô, Andresa Mal. Fica fofocando, hein? Tu viu os stories que eu compartilhei hoje nos stories? Que era tipo assim, amiga, tá tendo uma briga aqui na frente de casa, quer ver comigo? Eu te fazendo vídeo chamada. Ai, não julgo, porém. Ai, fofoqueira elas. Lista de personagens apresentados nesse capítulo. Tia Guida, Estripador e Coronel Fubster. Não temos feitiços, objetos ou criaturas. E locações temos o centro São Brutus para meninas irrecuperáveis. Eu ia te perguntar se o nome do cachorro é esse mesmo e do coronel é esse mesmo. É isso mesmo. Ah, tá, só pra saber mesmo. Ainda no dia do aniversário de Harry, ele recebe a notícia de que tio Walter está saindo para buscar tia Guida na estação de trem. Ela vai passar uma semana na casa dos Dursley. Ai, dor. Ai, prazer. Vamos. Não, era só dor. No caso, na Rua dos Alfeneiros é só dor que tem. O noticiário anuncia que um criminoso perigoso está foragido. Nossa, eles anunciam que um prisioneiro está foragido e o tio Walter... Nossa, de onde? Se ele tivesse lido o livro, ele saberia, porque no livro tá falando que é prisioneiro de Azkaban. Nossa, ela deve ter sentido quando ela escreveu, tipo assim, olha como eu estou aqui, revelando aos poucos o mistério, sendo que o nome do livro é Prisioneiro de Azkaban. De onde que ele será que saiu, né? Não, e ele preocupado... Bangu 3. E ele preocupado se for perto dele, né? Se for longe, tanto faz, whatever. Mas se for aqui, tipo, ele pode estar aqui na minha rua a qualquer momento. Não, mas vamos começar esse episódio do jeito que a gente sempre começa, né? Vamos de gordofobia, porque... Ai, meu Deus, tem pra caramba! Porque é o que tem que ter, né? Tem muito, mas muito. Eu sei que já chegou a virar até uma prática sagrada nossa, mas eu tenho que falar toda vez, gente, porque é muito... Você tá aqui, sabe, escrachado. Tipo, falar que o Duda tinha 5 queixos, mano, que, sabe, tipo... E de novo eu tenho que reforçar que eu entendo, sim, os Dursley são que a gente classificaria como vilões, né, da história. São vilões na história. Eles não são boas pessoas. O problema não é falar que o Duda é gordo, porque gordo, assim como magro, é um adjetivo descritivo. O problema é ele falar que ele é uma pessoa ruim porque ele é gordo. Enfim. Ai, eu não tenho nem argumento mais, eu não né? tenho Porque ânimo já mais. falamos tanto Já. e isso continua aqui. E eu acho que é mais importante ainda notar que... Eu até voltei no capítulo passado pra olhar, quando o Harry tá lendo a carta do Rony, que tem uma foto da família do Rony no Egito. Eu fui pro Egito, caso eu não tenha falado ainda. Passou o episódio inteiro passado falando, mas eu gosto de usar essa oportunidade sempre que eu posso. Do nada, né? Ele tá falando que ele tá olhando a família dos Weasley, e aí ele vê a senhora Weasley. E aí ele né, dá o adjetivo aqui em inglês, que é Plump Little Mrs. Weasley, que é tipo a gorduchinha e pequenininha senhora Weasley. Fofinha, então, tipo assim, queridinha. quando você vai falar de uma pessoa gorda que é boa,
é fofo, sabe, é adorável. E quando é uma pessoa, enfim, gorda que é má, tem que ser essa coisa tipo, ai, que, nossa, ele tem 5 queixos, ou é uma mãozona enorme, não sei o que, sabe? Tipo, nossa, eu não tenho energia mais. Não. Eu só queria até mostrar que tem essa diferença muito clara mesmo de querer mostrar que porque é gordo é mal, sabe? Na hora de fazer esses adjetivos. Não gosto de jeito nenhum. Mas falando mal dos Dursley, o Duda ganhou uma televisão de presente de boas-vindas para as férias de verão. Eu não lembrava disso, não da televisão, mas de que a escola dele também é tipo internato, né? Do Duda. Eu não lembrava disso. É verdade. Então, tipo, ele voltou pro... Eu nem tinha me tocado aqui, na verdade. Porque... Não, eu achei que era só férias de verão. Só tipo assim, né? Chegou o verão, feliz verão em uma TV. Não, feliz férias. Eu sei. Tipo... Eu entendi o que você quis dizer, só que ficou engraçado, porque é tipo... Como que fala aqui? Boas-vindas para as férias de verão em casa. É isso, faz sentido. Tá. É porque eu acho ele voltou que em inglês pra casa. Deve ficar mais claro. Eu que não me toquei. Não, mas tá certo. Ele fala aqui, boas-vindas para as férias de verão em casa. Ou seja, ele estuda no internato. Não, sim. Tá certo. Eu só acho engraçado o jeito que você falou que nem tinha notado. Não tinha mesmo. Eu só achei ridículo, né? E aí, pra ele ficar assistindo TV na mesa da cozinha. Isso na minha casa? Não pode, não? Não podia. Nossa. Pra quem não sabe, eu fui criada com a minha avó. Mano, mas eu... E não podia esse negócio de assistir televisão enquanto come, Pois não. eu também fui criada com a minha avó. E era o contrário, tipo, porque ela não tinha tempo pra olhar eu e minha prima... A babá era a nossa televisão. Certíssimo. Por isso que eu tenho essa tendência minha a gostar muito de televisão, de série, filme, porque... eu também, não. É só o que eu podia, era só o que eu fazia, sabe? Meu horário livre era só isso. E era almoçar na frente da TV, jantar na frente da TV. Nossa, eu não podia. Eu lembrei de um negócio muito idiota agora. Eu e minha prima, a gente brigava por causa do controle. E às vezes não era nem brigar, tipo, pra trocar de canal. Era só brigar pra falar que eu tô com o controle. Nossa, sabe? Nossa, a gente brigava muito quando a gente era criança, mano. Pra quê? As duas queriam assistir a mesma coisa. Mas uma queria falar que tava com o controle. Nossa. Mano, é criança. Não tô falando nem de adolescente, tô falando de criança. Eu gostei de ver que o Sirius aparece no noticiário, porque... Mais pra frente a gente vai ver que isso acontece nessa colaboração dos bruxos com os trouxas, mas eu gostei de ver justamente essa primeira aparição dessa colaboração, porque é isso, né? A gente já viu que os bruxos estão cagando pros trouxas, mas há uma colaboração quando é conveniente pros bruxos, né? Os bruxos estavam com medo por eles mesmos, não com medo de que o Sirius fosse atacar trouxas, né? Estavam com medo de que o Sirius fosse matar o Harry, ou enfim... Oi, gente. Considerando a situação atual, com mais de 330 mil pessoas no Brasil tendo morrido de complicações por infecção de Covid-19, decidimos colocar um alerta de gatilho nesse episódio. Nós discutimos sobre a questão da pena de morte no Reino Unido, que era feita por vias de enforcamento, e sobre outras circunstâncias em que alguém pode morrer sem ar. Se esse assunto, por qualquer motivo, te causa desconforto, nós te aconselhamos a pular os trechos específicos citados na descrição desse episódio. Infelizmente, não nos atentamos a isso durante a gravação, então a discussão ficou picada. Mas sempre que vocês ouvirem esse sinal, saibam que depois de 5 segundos vamos começar a falar sobre isso. Nossos agradecimentos aqui à Amanda, que chamou nossa atenção para esse ocorrido, e prometemos que vamos tentar ficar mais ligadas nisso no futuro. A primeira discussão começa agora. O tio Walter falando aqui que a forca é a única solução. Obrigada, Andressa. Então você puxou um assunto do qual eu tenho 6 páginas escritas no post. Eu só queria dizer isso mesmo, era só isso. Obrigada por puxar o assunto. Eu fiz uma pesquisa extensa. Então vai. Vamos discutir. Assim, eu gosto de como esse livro ele traz essa discussão mais profunda, por assim dizer, sobre encarceramento de pessoas, sobre, que a gente sabe que no final das contas o Sirius não era culpado, e obviamente ninguém acha que o Sirius tinha que ter passado pelo que ele passou, a maioria dessas pessoas justamente porque sabe que ele é inocente, mas eu acho importante a gente avaliar que
como que acontece o encarceramento, como que acontece a execução desse encarceramento. Depois a gente tem os guardas, né, que são os dementadores, a gente vai discutir isso quando chegar lá, mas eu achei muito interessante essa fala do Walter do enforcamento, porque começa a trazer esse assunto pra história. E no caso é a pena de morte. Sim, a pena de morte por enforcamento. Eu tava olhando aqui se ele cita no anúncio no jornal de que o perigoso, Black, né, era um assassino. Não, ele não cita, ele só cita que ele está poderosamente armado e que ele é perigoso. Ele só é criminoso. Só é um criminoso perigoso. Mas a gente sabe que ele foi preso, acusado de assassinato, né? Sim. O tio Walter, eu trouxe aqui o tema. Tio Walter e a pena de morte. Ela faz o artigo dela. Ela faz o artigo dela. Eu fiz toda uma pesquisa sobre a pena de morte no Reino Unido. E aí a pena de morte no Reino Unido era feita por vias de enforcamento, por isso que o Walter cita, né, o enforcamento. É a referência É a referência que ele tem. E ela foi abolida em casos de assassinos, de pessoas que tinham matado outras pessoas, em 1969. Que eu considero até recente. Né? E aí eu fiz umas contas, né? O tio Walter não tem data de nascimento dele específica, mas eu fiz uma conta aqui, tipo, considerando a idade do Tiago, que é o pai do Harry, considerando que o tio Walter fosse 5 anos mais velho que ele. Então ele teria nascido ali em 1955, que o Tiago nasceu em 60. Ou seja, ele seria um adolescente, ali, um pré-aborrecente, quando a pena de morte foi abolida. Então tava ali no imaginário dele, era uma situação que tava, tipo, na realidade dele, acontecia, né? E muito provavelmente, quando foi abolido na época, virou assunto, né? Vão abolir e tal. E aí eu até dei uma pesquisada também, aparentemente sempre que tem algum caso de assassinato muito bizarro lá no Reino Unido, tem uma parcela da população que faz petição e assinatura pra reconsiderar, pra reinstalar a pena de morte por enforcamento, enfim. A forca? A forca. Mas mesmo que fosse pedir, mas pedir um negócio mais tecnológico? O negócio tipo assim, eu sei que o timing é ao mesmo tempo perfeito como ele é bizarro e triste. Mas morrer por enforcamento, morrer sem ar, é uma morte extremamente terrível. Sim. E eu tô falando aqui, tô sim fazendo um paralelo aqui com morrer na forca e morrer de Covid sem respirador, tá? Morrer sufocado é uma morte extremamente cruel e dolorosa para uma pessoa, tá? Então morrer sem um respirador ou morrer enforcado numa forca é extremamente cruel. Só vamos deixar isso aí. Mas enfim, aí eu fiz umas anotações aqui. Ela foi suspensa ali, né? A lei em 1969. Mas aí eu fui voltando um pouco sobre as reformas que foram feitas nas leis, né? Só em 1908 é que a execução de jovens... A execução na forca, tá? A execução de jovens na forca, menores de 16 anos, foi proibida. Caraca! Até 1908 eles matavam pessoas menores de 16 anos, crianças, né? Em 1931 foi quando foi instituído que mulheres grávidas não podiam ser enforcadas. Puta merda. Em 81? Não, 31. Não, já ia falar, não, parou. Não, 1931, mas ainda assim eu considero recente. Sim? Tipo, você pensar no movimento do sufrágio, por exemplo, enfim. Em 1933 foi quando subiu para 18 anos a idade mínima para ser condenado à forca. E aí, como eu disse que em 1969 que foi banido o enforcamento para assassinato, ele foi banido para o crime de assassinato, de murder, né? Mas ele ainda existia para outros crimes. Foi só em 1998 que as últimas 2 circunstâncias para enforcamento foram abolidas. E as 2 últimas circunstâncias eram pirataria com uso de violência e traição. Quê? Pirataria no senso, tipo, de avião, de navio, sabe? Não pirataria, tipo, digital. Sim. Mas sim, eles colocaram isso acima de assassinato, por exemplo. Ridículo. Que já gerou toda uma outra discussão aqui. Mas tudo bem. Essas eram as duas últimas... Enrolei tudo aqui. Essas eram as 2 últimas circunstâncias em que você poderia ser enforcado no Reino Unido. Ou por pirataria com uso de violência, ou por traição. Eu achei que pirataria com uso de violência parece que tá tudo ali no termo, né? Eu consigo entender o que é pirataria com uso de violência. Explodir, ou enfim. Agora, o traição, eu falei assim, o que é traição? O que é a traição? Eu fui pesquisar. É assistir uma série da Netflix. Não, mano. Que você gostaria de assistir junto com o boy. E ele assiste sozinho, é traição. traição. Eu sei que não é de rir, mas eu fui pesquisar o que é traição no Reino Unido.
Até hoje, tanto a pirataria com violência quanto a traição são puníveis com desde penas mais brandas, de vários anos de encarceramento, até pena de prisão perpétua. Tá? Até hoje, eu digo. Mas, né, em 98 foi... Que deve ser, tipo, traição do Estado, isso aí. É traição do Estado. Mas eu vou te falar o que é traição do Estado no Reino Unido. Ele vai desde você cometer adultério com o consorte do monarca. Por exemplo, você, Andresa, viaja pro Reino Unido e seduz o rei da Inglaterra, que é o consorte da monarca vigente. Você seria presa por adultério com o consorte do monarca por traição, tá? Desde a você cometer adultério também com a filha mais velha não casada do monarca vigente, ou com a mulher do herdeiro do trono, até aí eu entendo mais como traição mesmo. Por isso que mataram o boy da princesa Diana. Aí eu entendo mais essa outra parte aqui, que é tipo levantar guerra contra a coroa, aderir aos inimigos da coroa, né? Ou oferecer abrigo e ajuda aos inimigos da coroa. E aí tem outras cláusulas nessa parte do traição. Mas eu achei, primeiro, muito interessante que eles colocaram traição e o pirataria com uso de violência acima do assassinato, na hora de falar quem morre enforcado e quem não morre, né? E a fim de curiosidade, aqui a última pessoa a ser enforcada no Reino Unido foi em 1964. Faz muito tempo. Porém, é importante lembrar que não é porque a pessoa foi assassinada só em 1964 que não seja... que não seja preocupante que a lei estivesse vigente. Sim. Ninguém morreu desde 1964 mas a lei tava porque lá. Um monte de gente recorreu e conseguiu argumentar com o tribunal de que não, né? Mas a lei estava lá. E se o tribunal julgasse que sim, a pessoa seria enforcada. Achei interessante trazer essa questão do tio Walter com a pena de morte, porque a gente vê que o tio Walter depois, no próximo tópico a gente vai falar disso, mas o tio Walter ele tem uma tendência a ser muito... Uma tendência punitivista muito física, né? Tem que bater, tem que enforcar, tem que, né? É um negócio muito... Ele é a irmã dele. Ele é a irmã dele. Mas nessa parte aqui do enforcamento eu achei interessante trazer essa discussão. Mais pra frente a gente vai ter uma discussão mais sobre encarceramento e sobre o encarceramento e sobre a execução desse encarceramento. E sobre a manutenção desse encarceramento. Quando a gente for falar dos dementadores e quando a gente for falar do próprio Sirius Black mesmo. Outra coisa que eu achei bem pequena aqui, mas interessante de notar, é um racismo velado dos Dursley. Tem uma hora que o tio Walter fala, né, que ele vai sair pra buscar a tia Guida, e ele fala algo no sentido de, tipo, arruma esse cabelo pro Harry. Não, minto, não foi nem isso. Foi na hora que o Sirius Black aparece na televisão. Que ele fala do cabelo, fala assim, você não precisava falar pra mim que ele é um bandido, mau caráter. Olha esse cabelo dele aí. E eu, nossa, aí eu regacei a manga assim, falei, peraí, peguei a caneta. Foi onde eu escrevi a outra metade desse roteiro enorme que você viu aqui, mano. Meu Deus. Na verdade, não, é um terço desse roteiro enorme que você viu. Tem um outro terço aqui muito importante. Tá. Ele fala, né, fala de um cabelo desgrenhado, né? O Harry mesmo fala que se o cabelo dele, que já era naturalmente desarrumado, irritava os Dursley, esse homem que aparecia na TV, que tinha um cabelo sujo, cheio de nós, comprido, que ia até os cotovelos, né? Fala na descrição. Esse aí realmente não ia agradar os Dursley, né? E aí eu trouxe essa questão do racismo velado. A gente discutiu no episódio de folclore britânico a questão do Harry indiano, por exemplo. Sim. Mas também tem uma outra vibe também de tipo do Harry de cabelo cacheado ou de cabelo crespo. E de como que pessoas de cabelo cacheado ou de cabelo crespo são julgadas de desarrumadas porque o cabelo delas não atende um padrão, né, específico. Se for um dread ou se for, né, um black power, enfim. Não tá desarrumado porque tá pra cima. Às vezes, simplesmente, ele é pra cima. E deu trabalho pra caramba pra arrumar. Né? Enfim. Eu quis trazer essa parte dessa discussão justamente porque... Bom, primeiro, eu tenho cabelo cacheado. E eu sempre sofri muito com essa questão de... pentei esse cabelo. Às vezes ele tá penteado, sabe? Eu penteio ele antes dele secar. Porque se eu pentear depois de secar, né? Ele perde a definição, enfim. Pessoas que têm cabelo cacheado ou crespo tem essa questão de, vai pentear esse cabelo, ou prende esse cabelo, ou, né, enfim, que não tá legal, que não tá bonito. E aí eu quis trazer, na verdade, que eu queria falar da Bruna Vieira. Bruna Vieira? A Andresa sabe na verdade, a Andresa sabe que eu gosto muito da Bruna Vieira, eu acompanho muito ela no Instagram. Sim. Pra quem não conhece, a Bruna Vieira é uma escritora, ela é mineira, ela é 1 ano mais velha que eu, e ela tem um blog na internet desde que ela tinha 15 anos, ela tem 27 hoje, ela vai fazer 27 agora no meio do ano, mais pro meio do ano.
E, então ela tá na internet há muito tempo e eu praticamente, tipo, cresci acompanhando a Bruna Vieira. A Bruna Vieira, ela começou com esse blog também na internet, depois ela foi pra Capricho, que era um negócio muito inalcançável, assim, naquela época, uma pessoa que tava no interior de Minas Gerais conseguir trabalhar numa revista igual Capricho. Ela mudou pra São Paulo com 17 anos, sabe? Ela viveu o sonho de muita menina, sabe? Assim, igual eu na época. E a Bruna Vieira, recentemente, ela passou pela transição... Recentemente, não, acho que tem bem uns 2 anos. Meu Deus, o que aconteceu com a minha vida? A Bruna passou... Pausa no podcast. Pausa no podcast pra eu analisar quão rápido passou esses últimos 2 anos, 2, 3 anos. A Bruna Vieira passou pela transição capilar. Ela fazia a progressiva no cabelo, o cabelo dela era naturalmente cacheado, ela passou por essa transição. E ela fala um negócio muito interessante. Eu gosto do que a Bruna Vieira mostra no Instagram, porque ela mostra o cabelo dela normal. Às vezes o cabelo dela tá, tipo, definidíssimo, sabe bem? Ela pintou de ruivo, inclusive, ela fica até brincando que ela parece a Mérida. Ele tá bem definido, tá aquela coisa, assim, de capa de revista. E às vezes ele tá com frizz. E ela sempre aparece no stories quando o cabelo dela tá com frizz e ela sempre mostra, mesmo ela recebendo críticas quase que desde o começo da transição dela sobre essa questão. E aí ela sempre fala, não vale a pena sair de um padrão pra cair em outro. Tipo, eu não sou menos cacheada porque eu não faço a finalização todo dia, sabe? Meu cabelo não é menos bonito porque eu não faço finalização todo dia. Eu acho isso muito legal dela falar de não sair desse padrão do cabelo alisado quimicamente pra entrar num outro padrão de que você não tá bonita se seu cabelo não tiver definido todos os dias, se seu cacho não tiver definido todos os dias. E eu quis trazer ela porque eu falei que eu tô com aquela proposta de escrever, de indicar pra vocês aqui coisas sobre viagem do tempo, todo o episódio. Sim. E eu acho que conversou muito, porque ela tem um livro que se chama De Volta aos 15. Tem mesmo. E esse livro vai virar uma série pra Netflix. E quem é que vai ser? A Maísa vai ser ela com 15 anos. Gente. Pois é. Não, na verdade, aí eu fiz todo esse rodeio, né, pra falar essa questão do cabelo enrolado, pra indicar pra vocês seguirem a Bruna Vieira nas redes sociais, que eu acho que ela traz uma positividade muito boa nessa relação de não perpetuar esses padrões, mesmo os padrões considerados mais positivos, né? E também porque ela tem esse livro. O livro dela se chama De Volta aos 15. Eu vou contar mais ou menos qual que é o roteiro. Você já leu De Volta aos 15? Não, mano. Tá bom. Vou contar então. Eu ia falar, conta aí o roteiro. Não. Pra gente ficar uma conversa aqui. Tá muito monólogo, mano. Eu tô falando muito. Eu tô de boa. Enfim, no Depois dos 15 tem a história da Anitta, que é essa adulta, né, de 30 anos. E... enfim, acontece um rolê lá, ela encontra um blog dela de quando ela tinha 15 na internet. E aí, sem querer, ela volta pro passado, pra o eu dela de 15 anos. E aí ela percebe que ela pode mudar coisas, né? Então, assim, tá aqui uma indicação de uma produção brasileira, né? Que futuramente vai ser uma série da Netflix, por enquanto tem só o livro, mas leiam. Tem também as ressalvas aqui. A Bruna escreveu esse livro, ela tinha 19 anos. É praticamente o primeiro livro dela, porque apesar de ser o segundo, o primeiro é o Depois dos 15, que na verdade era uma coletânea dos textos do blog dela, né? Então, assim, eu considero que esse foi o primeiro livro que ela de fato escreveu para ser um livro. Sim. E... bom, ela é uma autora de 19 anos. Eu apesar de eu achar legal a história, tem né, uma imaturidade ali, com certeza. E ela mesma, ela falou que quando ela anunciou, né, que o filme ia virar a série da Netflix, ela falou que ela tá trabalhando com o pessoal da Netflix. O livro. Desculpa. O filme ia virar uma série da Netflix. O livro! Tu tá falando o livro ia virar uma série da Netflix, que eu falei, mano. Tu tá falando do filme e vai virar uma série da Netflix? Então, o livro. Ela até perdeu a linha de raciocínio. Ela falou que quando a Netflix falou que ia transformar o livro em série, agora eu tô lembrando, às vezes eu não tô falando errado. Eu tenho esse defeito, eu começo a falar muito rápido, aí parece que a língua é mais rápida do que o cérebro, vai né? Passando. Começa a falar as coisas tudo embolado. Ela trabalhando com a Netflix e ela mesma tá polindo ali alguns lados que ela achou que ficaram meio imaturos mesmo na escrita dela pra ficar mais condizentes com a história da série da Netflix. E eu acho também que por justamente também ter a Maísa como protagonista, vai ter um diferencial que eu acho que vai ser interessante, é que, bom, é meio que alerta de spoiler, mas não é tão spoiler assim, mas no livro não passa, não tem tanta cena da Anitta de 15 anos no livro.
são mais as cenas dela com os 30 anos. Então eu acho que por ter a Maísa no elenco, eles vão mesmo que, tipo, aproveitar ela, né? Sim, lógico. Pra fazer mais cenas dela com 15 anos, o que eu acho que vai ser muito legal, porque foi uma coisa que eu senti falta. Eu queria ter visto mais a Anitta de 15 anos. Bacana. E, enfim, tá aí a indicação da semana pra vocês. Eu falei que iam ser indicações variadas, e eu fiquei muito satisfeita de que, na verdade, essa indicação conseguiu conversar com o roteiro que eu tinha trazido. E é isso. Arrasou. Eu achei que foi meio que também uma forma da autora mostrar que tem um certo preconceito meio que velado dos Dursley. A gente sabe, né, que os Dursley são bolsominions, a gente já estabeleceu esse episódio 1. Eles são bolsominions, racistas, enfim, mas aqui fica meio que uma comprovação, por assim dizer, né, do racismo velado deles. Esse Centro São Brutus, tu acha que ele existe de fato? Não, mano, ele inventou. Tirou do fonte vozes na minha cabeça. Que no caso do tio Walter, eu não duvido que seja verdade, não. Que ele tem vozes na cabeça dele falando mesmo. Tipo, não, na cabeça ele fez muito sentido. Vou falar que existe uma escola chamada São Brutus pra meninos irrecuperáveis. E vão acreditar que isso existe, né? Eu acho também. Um surto. E aí eu fico imaginando os vizinhos do Harry, tipo assim, tudo achando que ele é o... Criança problemática, né? A criança doente, a criança que rouba, sabe? Eu fico imaginando assim, sabe? E aí na Câmara Secreta eles colocam uma grade na janela dele, né? Ele fala pro senhor e pra senhora mesmo, né? Tipo assim, quando começa a fazer barulho lá em cima, que o Dobby faz, eles falam, tipo assim, ai, meu sobrinho, ele usa esse termo, eu acho que problemático, uma coisa assim. E aí, imagina os vizinhos, deve ficar tudo assim, nossa, esse menino e... Eles devem ter... tipo, acho que é uma forma também de isolar o Harry. Sabe? Também. Mesmo que, tipo, vamos supor, o vizinho tenha um filho da idade do Harry, ele não vai deixar o filho brincar com o Harry. É verdade. Porque, tipo assim, aquele menino é perigoso, ou aquele menino é má companhia, né? Nossa, boa companhia é o Duda, né? Pra caramba. Tá. Um outro ponto que eu achei também pequeno, assim, mas que eu falei assim, não, dá pra gente torcer alguma coisa aqui. O povo gosta de episódio longo, então toma um episódio longo com umas viagens. Vai sair alguma coisa se a gente espremer esse negócio aqui. Toda vez que eles descrevem os Dursley, é tipo, o Duda e o Walter são gordos, e eles são maus, e eles são gordos, caso você não tenha reparado, eles são gordos, e eles são gordos porque eles são maus. E a senhora Dursley, ela é pescoçuda, que ela fica olhando por cima, né? A fofoqueira da A fofoqueira enxerida, né? Do bairro, da rua. E aí eu gostei de reparar aqui, na verdade, que tipo assim, ele sempre, o narrador sempre descreve ela assim, né? E aí aqui, a cena que acontece, a descrição da senhora Dursley é assim, tá falando do Sirius na televisão, o tio Walter fica bravo, ele fala assim, você não falou de onde que ele escapuliu, ele pode estar muito bem aqui na nossa rua. E aí entra a tia Petúnia, esticando o pescoço, tipo assim, pra ver se ele realmente não tá ali na rua, né? E aí tá falando que ela tá, né? Aí o Sirius passou assim. Opa! Foi pego. Au, peraí, se transformar. Não. Aí fala da tia Petúnia, que ela tinha cara de cavalo e que ela tava olhando por cima da janela da cozinha, que ela tinha o hábito de fazer isso, né? Que ela adorava, e ela ia adorar ser a pessoa que ia ligar pra polícia pra avisar, né, que o ladrão ou o perigoso estava aqui. E que ela era a mulher mais, né, enxerida do mundo, e que ela passava a maior parte da vida dela espiando nos vizinhos, né, entediantes dela. Aí eu fiz toda a análise da tia Petúnia. Eu coloquei que eu gosto de ver como que a personalidade da Petúnia é apresentada superficialmente ali, primeiro como enxerida, apenas enxerida, né? Superficialmente ela é isso, ela é a enxerida. Mas quando a gente se afasta assim e analisa, né? Mas com mais cuidado, assim, a gente percebe na verdade que ela tá procurando fora da casa por alguma coisa. Quase como que se ela soubesse que lá fora tem algo mais excitante do que o que existe dentro. Credo! Eu escrevi, tipo, bem estilo texto. No começo, somos levados a crer que o ódio dela pelo Harry vem de uma aversão à magia. Quando, na verdade, vem de um lugar de inveja. Sim. Ela queria ser bruxa, mas não era. Esse negócio de olhar pra fora da casa procurando algo mais interessante pode ser lido como ela olhando para os outros ao invés de olhar para dentro de si mesma. Meu Deus! Obrigada, gente. Obrigada.
Mano, é isso. Quem gostou... Definimos aqui que é isso. Quem gostou faz um pix. Mas eu fiz as análises meio que tipo assim, sabe? Ela gosta de olhar pra fora, porque dentro não tem nada de excitante, de animador, né? Ela gosta de observar os de fora, porque ela sabe que dentro dela... Porque ela acha. Ela acha, né? Porque eu tô falando dentro da visão dela, né? Sim. Dentro dela não tem nada de legal, não tem nada de especial. Porque na cabeça dela, por mais que pra o mundo ela tenta mostrar que ela não gosta de magia, que ela tem aversão a isso, na verdade ela acha isso a coisa mais legal do mundo. E ela se pune de forma inconsciente por não ter magia dentro dela. Que merda I rest my case. Your Honor, I rest my case. Que merda de vida, né, mana? Já pensou? Tu querer ser um negócio que tu não é, que tu não pode ser. Uhum. E que você vê a sua irmã sendo. Ai, quem diria eu aqui defendendo Petunia Dursley. Mas enfim, eu achei que foi uma análise legal. Eu anotei tia Petúnia, tia Guida aqui, no outro tópico. Tava aqui esperando a Andresa acabar de absorver minha bela análise aqui. Não, o negócio dos São Brutos que você perguntou, eu até anotei aqui, porque eu fui pesquisar, ver se tinha alguma outra coisa também pra espremer, né? O que era o São Brutos? O São Brutos, ele é padroeiro da credulidade, ou seja, tipo assim, da crença, do acreditar, né? E do falar em público. Aí eu achei interessante que, tipo, mostra justamente isso. Que você perguntou, tipo, será que existe? Não existe. O tio Walter falou da bunda dele, o primeiro nome que ele conseguiu pensar. E, na verdade, o Brutus que ele usa vem, na verdade, tipo assim, o Brutus do latim, ele é pesado, burro, insensível. Então, se comportar como um bruto significa, né, agir com violência, porque violência também, ela parte de um pressuposto de que a pessoa violenta, ela não só é insensível, como ela é burra, ou seja, ela desconhece aquilo, portanto, ela age de forma violenta, segura essa análise aí, dando a entender, então, que ele estava indo para um lugar, o Harry estava indo para uma escola onde eles batiam no Harry. E aí, de novo, a gente volta naquele negócio de como que o Walter acha que se resolve tudo na porrada ou na forca, né? Tanto que ele falou da escola do Duda, né? No passado. É que eles têm a bengala batendo na cabeça do outro, né? Esse negócio de bater não dá certo. Tanto que pra mim é que a frase desse livro, mais do que a do Rony lá do Não Deixe os Trouxas de Arrasarem. É o Harry falando, bater em mim não vai fazer a tia Guida esquecer o que eu disse a ela. Eu gritei, Sonserina! Ai, o Harry extorquindo o tio. Muito Sonserina. Maravilhoso. Eu amei. E você aí achando ruim falando Sonserina, não. Querido, você seria muito bom na Sonserina, sim. Já diria o Chapéu Seletor e a Jessie Silva. Tia Guida passa a semana inteira infernizando a vida de Harry. No último dia de sua estadia, durante o jantar, ela ofende mais uma vez. O garoto perde a paciência e, num súbito de magia, a faz inflar feito um balão e voar para longe. Harry recolhe suas coisas e decide ir embora da casa dos Dursley. É tia Guida, né? O que dizer da tia... Nossa. Como eu posso começar a descrever a tia Guida? Tia Guida é a pessoa mais lixo que existe. Bem estilo Meninas Malvadas. Uma vez o cachorro dela me mordeu. Então, a tia Guida ela é descrita, né, como uma pessoa que reproduz cachorros, né? Ela põe os cachorros pra reproduzir e muito provavelmente pra vender. Pausa aqui pra falar que não compre, adote. Não. Se você já tem um cão, né, que você comprou, obviamente, ame este cão, cuide dele. Porém, se você tem a oportunidade hoje em dia de tá com vontade de colocar um cãozinho na sua vida, não compre, adote. O cruzamento forçado de animais, ele é extremamente cruel, principalmente com a fêmea, porque ela é basicamente estuprada para reproduzir. Os bebês são arrancados dela ali logo depois de nascer, o que não é natural. Ela precisa desse momento de cuidado dos filhotes para poder recuperar no pós-parto, e ela não tem essa chance. Assim que possível, ela é colocada para reproduzir de novo, só para ter os próximos filhotes mais uma vez arrancados dela e viver essa vida extremamente triste. Muitas vezes ela vive num ambiente sujo, com pouca mobilidade, né? E com muita tristeza justamente por isso. Então, não compre, adote. Ela é igualzinha o tio Walter, né? E outra coisa que me chamou a atenção aqui foi como que o próprio Harry descreve aqui, né? Que o Duda detestava esse excesso de carinho, né? Que a tia Guida dispensava pra ele, mas aceitava esse excesso de carinho em troca de dinheiro. E, cara, problemático! Muito. Pra porra! Tipo,
é muito problemático ele aceitar o carinho da tia dele em troca de ganhar esses 20, ela fala 20 libras, 20. Né? Que ele recebia. Eu não sou mãe, mas eu tenho sobrinhos, e desde que minha prima, na verdade, engravidou, e eu comecei a pesquisar mais sobre crianças, sobre educação de crianças, e sobre esse negócio que, tipo assim, é preciso uma vila inteira para educar uma criança, né? Então, tipo assim, a família toda faz parte da educação, mesmo que de forma indireta, não só a mãe e o pai. Claro que não tirando, né, a autoridade da mãe e do pai, mas a família inteira tá nessa missão de educar a criança. É uma das coisas que eu percebo que na minha geração eram muito comuns e que hoje em dia a gente tem uma atenção muito maior para isso, é essa questão do carinho com familiares. É importante demais não forçar crianças a abraçar parentes de que elas não querem abraçar, Sim. A beijar parentes que elas não querem beijar, abraçar estranhos na rua, sabe? Tipo, se um estranho na rua passou a mão no cabelo do seu filho achou ruim, tipo, ele tá no direito dele de achar ruim, sabe? Se coloca no lugar. Parece que você tá na rua, passou um estranho, passou a mão no seu cabelo, sabe? Você não gostaria. Não é porque é criança que ele tem que aceitar esse carinho não requisitado. E, você vai magoar o coração do vovô e da vovó, então magoa, sabe? Tipo, você não pode ensinar a criança de que ela tem que abraçar e beijar ou dar carinho pra quem ela não tá à vontade de fazer isso, porque ela é uma criança, ela não entende. Quando ela crescer, ela vai achar que ela tem que fazer isso mesmo que ela não queira. Isso é problemático demais. Outra coisa extremamente problemática é a questão do segredinho, né? Eu vou te dar uma balinha, mas você não conta pra mamãe, sabe? Não pode existir segredo entre mãe e filhos. Não pode existir segredo entre pai e filhos, sabe? Não incentive seus filhos a terem segredos. E aceitar essas... E se você é um tio ou uma tia, não faça isso nem brincando de, eu vou te dar um sorvete, mas é nosso segredinho, não conta pra mamãe, sabe? Você não pode ensinar pra criança que é ok ela guardar segredinhos, sabe? Essa questão do Duda aqui, dela dar o dinheiro, eu vejo muito claramente, porque aqui ele tem 13 anos, eles têm a mesma idade, né, o Harry e o Duda. Eu vejo muito, tipo assim, talvez o Duda não gostasse disso quando ele era bebê, né, e a tia Guida foi forçando ao ponto de que, tipo assim, não, então tá, eu te dou um dinheiro aqui, você aceita um beijinho, sabe? Isso é extremamente problemático. No futuro ele vai entender que é só ele receber algo em troca que ele pode receber um carinho de uma pessoa que ele não tá afim. E, de novo, sem defender o Duda, porque eu entendo que o Duda ele tá numa posição aqui de vilão. Mas, né, vocês estão errado? Tá errado. Vocês estão entendendo o que eu tô dizendo aqui, né? Eu achei problemático pra caramba isso. Tem uma fala da tia Guida que me também saltou os olhos, assim, na hora que eu tava lendo. Que é na hora que o Harry tá fingindo, né, que ele apanha pra poder, né, agradar o tio Walter, pra ele conseguir a assinatura no formulário de Hogsmeade. Ele conta, né? Eu apanhei várias vezes, só que assim, né? Muito ator, ele tá lá falando. Eu apanhei várias vezes. Aí ela fala, se você consegue falar das surras que você tomou nesse tom casual, claramente eles não estavam te batendo o suficiente. E me saltou os olhos essa frase, porque assim, eu acho que o cerne, apesar desse livro se chamar Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, dando a entender que o principal seria o Sirius, eu acho que o cerne desse livro aqui, na verdade, é o Sirius, o Lupin e o Snape. Sim. E essa relação dos três ali, como que eles funcionam nesse mesmo mundo. E essa frase dela me trouxe muito a vida dos três, assim, à tona, sabe? Do Lupin, do Sirius e do Snape. Você nunca vê nem o Lupin, nem o Sirius, nem o Snape falando dos momentos de aflição deles. E justamente por isso, ela fala assim, se você consegue falar, é porque você não apanhou o suficiente. Ou seja, eles sofreram tanto que eles não conseguem falar. Você não vê o Lupin... Mas isso não é só eles, né? Com todo mundo. Eu sei, mas eu falo, tipo assim, na história do livro. Me saltou, tipo assim, me saltou a lembrança dos três, sabe? Entendi. Você não vê o Lupin em momento nenhum falando da peleja dele de ser um lobisomem. Você não vê o Sirius em momento nenhum, eu falo isso em toda a saga, o Sirius em momento nenhum falando de quão horrível foi Azkaban pra ele, ou pelo menos não discutindo isso abertamente, falar, Azkaban foi horrível. Não. Tá, você não tá literalmente, você tá literalmente falando, você não tá se abrindo e discutindo tudo que aconteceu, né? O Snape é a mesma coisa, só que o Snape tem uma outra questão aqui que eu acho que é mais pesada ainda, é que ele foi proibido de falar, na verdade. Pelo Dumbledore. Então, assim, essa questão de guardar pra si porque foi muito horrível, é verdade, sabe?
Enfim, eu vou falar muito, mas é muito, muito, muito mesmo dos Sirius, do Lupin e do Snape durante esse livro. E quando eu li essa frase, como eu tava já com eles na cabeça, sim, parece que saltou os olhos, assim, sabe? Faz muito sentido isso pra mim, porque fazendo terapia eu descobri fases da minha infância que eu não conseguia contar pra terapeuta sem chorar. Porque é muito pesado, né? E assim, um negócio assim, sabe, que tu nunca parou nem pra pensar, que tu nunca nem lembrou. De repente a mulher te pergunta, tu começa a contar e tu começa a chorar. E toda vez que tu toca no assunto, tu começa a chorar. É isso, mano. O nosso corpo, ele é muito inteligente. E por mais que tenha uma parcela da população que tende a insistir que a mente é separada do corpo, não é. A nossa mente, ela, tipo... Muito. Ela reprime muitas lembranças, muitos pensamentos. Pra salvar, gente. Nossa, mas é bem isso. A Andresa fez salvar entre aspas aqui, caso vocês, né? Caso vocês não tenham visto, né? Caso vocês tenham ouvido. Quem viu. Que fui eu. Caso vocês não tenham ouvido as aspas da Andresa, as duas falam de terapia e rindo aqui agora. Mas a vibe é essa, a gente pode... É isso, gente. A gente fala uma besteira aqui, como é que é? Faz a besteira aqui, faz a palhaçada ali, mas a pessoa tá ali, tá pensando, já diria, ela é vingativa. Mas o que a Andresa fez as aspas aqui, né, pra salvar a gente, é justamente isso. Eu tenho certeza que tanto o Sirius quanto o Lupin e o Snape morreram pensando que, tipo assim, nossa, sabe, eu não poderia ter feito diferente. Quando, na verdade, todos os três beneficiariam e muito de uma boa terapia, sabe? Outra frase dela que me salva da tia Guida, porque como ela aparece basicamente só nesse capítulo, né? No próximo ela é citada, mas ela mesma a gente vê só nesse capítulo, eu quis destrinchar bastante ela, é que essa frase dela, que inclusive foi pro filme, que eu acho pesadíssimo no filme, que ela fala que se tem algo de errado com a cadela, vai ter algo de errado com o filhote, né? E primeiro, ela tá tratando ali o animal como um objeto, né? Porque é um objeto pra ela, ela cruza animais para benefício próprio, então eles são objetos para ela, apesar de, primeiramente, você acha que ela talvez não seja assim por causa desse relacionamento mais próximo que ela tem com o estripador. Eu não vou falar nem do nome desse cachorro, porque, né, mas assim, você acha que por ela ter um cachorro, ela teria talvez uma abordagem diferente, né? E não. Ela é cruel em relação aos animais dela, sim. E é isso, é tratar como objeto, é essa culpabilização feminina também, né? Porque não, é a fêmea que tem um problema, sim, né? Então ela tá culpabilizando a mulher, né? A cadela nesse momento aqui, que é a fêmea do cachorro. Mas tem essa questão da culpabilização feminina, né? Se o filho não deu certo é porque a mãe não educou o suficiente, sim, né? E, enfim, o alecrim dourado do pai tava lá ocupado, né? Mas é sempre assim, é sempre a culpa da mulher, né? E me saltou aos olhos também essa frase, porque essa cena aqui no filme também fica muito forte. Porque é quando o Harry explode mesmo, né? Eu amo essa cena com todas as minhas chamar a mãe dele de cadela, né? Aí eu ia falar agora do afogamento do cachorro. Mano. Deixa eu só ver porque na versão em português isso parece muito mais leve, sabe? Que eu ouvi em inglês, mas dá o Ctrl F pro Buster. Procurando, é do cachorro. Porque em inglês é breed, né? Ah, sim. Não, eu imaginei que em português não ia falar breed. Não é. Não fala breed? Não. Deixa eu ver onde que não fala tipo breed. assim, reprodução. Não, ele fala alguma coisa tipo criar. Ela cria bulldogs, né? Tipo isso. Aí eu tô tentando achar aqui. É logo no comecinho aqui, mano. Aqui, ó. Where she bred bulldogs. Tia Guida era irmã do tio Walter. Essa morava numa casa onde ela criava bulldogs. Aqui a gente tá falando muito disso da tia Guida reproduzir, né, os cachorros para vender. Mas aqui na versão em português do livro, isso aqui é muito mais leve. Eles só falam assim que ela cria bulldogs. E parece assim que é um negócio tipo assim, eu crio... O que eu crio? Não, parece que Ela tem cachorro. Ela tem vários cachorros. Não que ela reproduz, dela, né? Que é divertida. Parece ser um negócio assim muito mais de boa, sabe? Porque o criar, ele tem, assim, na língua portuguesa, ele tem essa ambiguidade. Pode ser tanto criar como, tipo, eu tenho um cachorro e eu crio ele no sentido de eu tenho ele desde bebê e eu crio ele até hoje. Como pode ser também a questão do criar para do procriar, né? Sim. Eu acho que poderia ter sido um termo que a tradutora podia ter usado. Ela procria bulldogs. Exato, muito melhor. Porque aqui ficou muito...
Não que precisasse de uma outra camada pra tia Guida, eu tenho certeza que ela já é horrível o suficiente do jeito que ela é descrita, mas é uma outra camada dela aqui que é importante também a gente notar. Tô tentando achar outra parte que é usado esse termo também. Isso é uma das regras básicas da criação. Fica meio ambíguo, né? Fica um negócio assim... Não faz sentido, sabe? Não é isso. A gente só percebe como é ruim isso, como ela é ruim com os cachorros, quando fala que ela pediu pro Coronel Fubster afogar um cachorro. E aí, por que ela pediu pra afogar? Porque era um cachorro fraco, porque era um cachorro subnutrido. Não serviria pra ela reproduzir, provavelmente. É um gene ruim que eles chamam, né? E bem aqui, só que a gente consegue perceber na versão português o que ela realmente faz. Quer dizer, acho que nem todo mundo deve perceber. Aqui só percebe que ela é ruim, mas não percebe que o que ela faz ali... O que ela faz de vivência dela todos os dias é ruim, né? Ruim. Então, caso vocês tenham lido o livro só em inglês e não tenham... Em português. Eu tô toda... tô no contrário hoje, gente. Me perdoem. Ainda bem que tem a Andressa aqui pra me corrigir. Caso vocês não tenham percebido, caso tenham lido em português, a tia Guida, na verdade, ela é uma criadora de cachorros no sentido de procriadora de cachorros, né? Criar pra vender, criar pra reproduzir. E afogar os que não servem porque são objetos pra ela, né? E outra coisa aqui também, é matar por afogamento, né? Nossa, que é uma outra forma de matar que é extrema, de morrer, que é extremamente cruel, que é, no caso, né, com água nos pulmões. E tanto que é um negócio que o ser humano não consegue nem se matar afogado se quiser, né? Se quiser, assim, porque, eu quero. É que o teu corpo mesmo tenta pegar o ar, de tão ruim que o negócio é. E aí ela coloca lá e mata o cachorro. E o Coronel Fubster, eu li um headcanon sobre ele, não sei se tu leu também. Não. O que tem? De que ele é um bruxo. Por quê? Tipo assim, a autora já falou que não, que ele é um trouxa. Mas eu vi um headcanon dizendo que ele é um bruxo. Porque ela fala, né, quando ela quebra a taça, que o Harry quebra a taça na mão dela, e na verdade ela fala assim, eu quebrei da última vez que eu tava conversando com o Coronel Fubster, meu vizinho, não sei o que, aconteceu igual. E aí o pessoal pensa assim, ele devia estar putaço entendi. Com ela. Eu tava tentando entender de onde que vem a argumentação. Gostei. Que ele tava putaço com ela, que ela devia estar falando alguma besteira, e explodiu igual o Harry explodiu, e a taça explodiu na mão dela. Eu acho que posso fazer o contra-argumento. Aí não, deixa eu só falar. Aí o pessoal fala assim, por que então que ele aceitaria essas coisas dela, sabe? Se ele é um bruxo e tal. Por quê? E aí eu já vi um outro que falava assim, ele é um comensal da morte. Porque se ele matava cachorro, pra mim, ele e o Voldemort tá aqui na mesma pau. Quem mata cachorro aí falaram assim, não tem o Dumbledore não colocou a senhora Fig pra tomar conta do Harry por ali? O Voldemort colocou ele. Tipo assim, quem é o parente que eu consigo pegar alguma informação? Não consigo chegar na casa dos Dursley. Qual é o mais perto? Amei. Vou colocar na tia dela, na irmã dele. Eu amo. E aí colocou... Aceitei já. Eu tava aqui prontíssimo pra argumentar que não. Tira o headcanon da minha frente, agora eu quero. Me dá a fanfic. Me dá essa fanfic, mano. Não, na verdade, o que eu ia argumentar aquela hora, tipo assim, a réplica da candidata Jéssica, era de que, tipo assim, o Harry teve uma explosão de magia acidental, ele tem 13 anos, o Coronel Fubster é um coronel, então eu imagino que já é um adulto, né? Não teria por que ele ter esse ímpeto de magia acidental. Talvez proposital, só sacudiu a varinha ali escondida, a mão pra trás, alguma coisa assim. Ok. Aí a gente pode argumentar pra fazer o headcanon acontecer, porque agora não é um contra-argumento. Agora eu estou aqui planejando. Eu tô aqui construindo a história pra você, já apoiando o headcanon que a Andressa trouxe pra gente, porque eu amei, simplesmente. E eu vi em algum outro lugar também que a tia Guida é apaixonada por ele. Não, mas aí já forçou demais. E é uma paixão platônica. Não, aí pra mim já forçou demais. Nem ele aguenta ela. Entendi. Essa parte do Coronel Fubster realmente
concordo com você, eu acho que é a parte que mais fala sobre a tia Guida, mas eu trago também uma parte ainda mais assim, porque, obviamente, matar o cachorro afogado é algo extremamente cruel, mas eu acho que condiz muito com a personalidade dela, do mesmo jeito que condiz com a personalidade do tio Walter, achar que tudo é na violência, que tem que bater, mas ao mesmo tempo ele mentir pra irmã dele. Tá, vamos fazer... Tá, primeiro vamos fazer a análise aqui do tio Walter pra eu não perder o fio da meada. O tio Walter, ele acha que tudo é na base da violência, tem que bater, que tem que mandar pra uma escola que bate, ou senão que tem que enforcar um criminoso super perigoso. Porém, a gente não vê, não tô dizendo que porque a gente não vê não acontece, mas a gente não vê em momento nenhum ele agredir o Harry, a gente não vê em momento nenhum ele peitar os bruxos pra falar, não, ele não vai pra Hogwarts, ele vai realmente pra um centro de meninos problemáticos, eu vou procurar um que exista. Ele, na verdade, ele mente pra própria irmã dele de que existe esse centro pra onde ele manda o Harry, né? Ele senta no sofá dele e fala, não, tem que enforcar esse tipo de gente, mas você não vê ele organizando uma petição. Cagão, sabe? Que chama. E a tia... Aí agora eu trago aqui a tia Guida também, que é a irmã dele, que é muito parecida com ele. Você vê ela fazendo o cruzamento forçado, né, dos cachorros. Você vê ela decidindo que um cachorro tem que ser afogado, porque o cachorro era pequeno, ele era subnutrido. Mas ao mesmo tempo você vê que ela manda o Coronel Fubster afogar o cachorro, ela não faz. Então é aquilo, eu sou muito cruel, eu tenho peito, eu sou a malvadona, mas você faz aí pra mim que eu não vou sujar minhas mãos. Exatamente. Entendeu? Eu acho que fala de uma parcela da sociedade também que é muito presente na nossa sociedade trouxa, né? Que é essa parcela de que prega muitas coisas, mas na hora do vamos ver, na hora de sujar a mão de verdade, eles fazem outras pessoas sujarem as mãos por eles, ao invés de eles mesmos sujarem as mãos. É o mesmo povo que vai pra rua pedir o fim da corrupção e de que eu não aguento mais esse PT, mas na hora de sonegar imposto, né? Aí fácil. Não é, mas aí, né, não é a mesma coisa, e eu não tô afim de começar essa discussão que me tá dando 1 hora de podcast. Mas enfim, né, mana? É nesse sentido, né? E pra encerrar falando de hipocrisia, né, temos aqui, né, tia Guida bêbada pra caralho, bebeu não sei quantas garrafas de vinho, bebeu não sei quantas doses de conhaque e gritando que os Potter são um lixo, porque os Potter foram e se mataram num acidente de carro, bêbados, eu presumo, disse ela com o cu cheio de cachaça, né, bebaça, e aí o Harry fez o que fez e pra mim... Explodiu foi pouco, inchou foi pouco, tia Guida, entendeu? Tinha que estar lá na estratosfera provando pro tio Walter de que a Terra é redonda sim, que eu tenho certeza que o tio Walter é da Terra plana. Nossa, certeza. Certeza absoluta. O que tu tá escrevendo? Fim. Mano, eu acho que eu escrevi o fim, que eu acabei de lembrar do comentário sobre os Kelpies. Na verdade, gente, a gente tinha um comentário pra poder ler no começo desse episódio, só que eu esqueci. Mas ainda bem que eu lembrei antes da gente encerrar o episódio. Ele, na verdade, é referente ao nosso episódio extra de folclore britânico. Quando a gente recebeu esse comentário, o episódio do primeiro capítulo estava gravado já. Então eu preferi deixar pra gente poder falar aqui agora. É aquela mesma menina que tinha mandado sobre os dragões. É uma bióloga. Peraí que eu desconectei da internet. O comentário é da Bruna Winter. Ela já tinha mandado um comentário pra gente na primeira temporada. Ela é bióloga, ela estava falando sobre a questão dos dragões, a gente comentou, né, sobre tirar o dragão do seu lugar de existência ali, que desbalancearia o ecossistema. E aí ela trouxe um comentário também relacionado ao Kelpie, que a gente falou no episódio de Halloween. De Halloween. No episódio de folclore britânico. Ela trouxe em relação ao Kelpie, pra quem não lembra, o Kelpie ele é uma figura... Pra quem não lembra, o Kelpie é uma figura... Faltou água mesmo, a voz tá secando. Mas tá acabando, vai dar certo. Pra quem não lembra, o Kelp é uma figura do folclore que ele é um cavalo, né? Que arrasta as pessoas pra água e afasta elas. E aí ela trouxe o comentário falando que Kelp, na verdade, é uma alga. Que dá até pra entender esse erro que a gente tinha apontado, de que a Lia Wyler traduziu como umas algas que estavam num poço, uma coisa assim, quando tava falando daquela cena do Hagrid e
e do Lockhart, e que dá pra entender porque o kelp realmente é o nome de uma alga, que são as algas gigantes. Elas chegam a formar imensos bosques marinhos. E por isso tem uma perto dos Estados Unidos, eu sei qual é. Aí ela falou assim que é por isso que ela acha a confusão da Lia Wyler um pouco justificada, embora sim, né, perca um pouco do sentido e do porquê um professor de defesa contra as artes das trevas estaria falando isso, como se livrar deles, porque se fossem algas mesmos, creio que seria a professora Sprout. E aí eu trouxe a observação dela, foi muito boa. Só que, na verdade, uma coisa que eu não... Que a gente até brinquei, né? Que a gente só pega no pé de que a gente ama, falando mal da Lia Wyler, mas a gente ama a tradução que ela fez de Harry Potter. E aí a gente continuou a conversa aqui, e na verdade o que ela manda é que... ela mandou sobre o kelp. E aí eu fui pesquisar, na verdade, o kelp e o kelpie são coisas diferentes. Porque o kelp do folclore é K-E-L-P-I-E. E o kelp da alga é só... O quê? É só K-E-L-P. E aí eu pensei, tipo assim, falei pra ela, não, agora eu não vou dormir de noite. Porque esse kelp e kelpie, da onde que vem? Os dois devem ser alguma coisa relacionada à água. Porque o animal arrasta pra água, mas o animal é um cavalo originalmente. Eu falei, não vou pesquisar. E aí ele é um cavalo com umas crinas... Não, um cavalo preto, lustroso, brilhante, com uma célula muito bonita. No filme que ele é um cavalo de alga, justamente. E aí eu falei, não vou dormir de noite. Fui pesquisar. Eu 3 horas da manhã. Hoje eu durmo cedo. 3 horas da manhã. Diferença entre kelp e kelpie. Aí eu procurei e a gente continuou conversando aqui. Eu falei pra ela, na verdade, a criatura é o kelpie, que a grafia é essa, né? E aí eu fui procurar a etimologia da palavra. E aí eu pesquisei a etimologia da palavra. Na verdade, ela vem do gaélico escocês, das palavras kale, peach, mas ele, na verdade, escreve completamente diferente. Escreve com C, é peach de pêssego, ou copac, que significa, na verdade, um cavalo castrado, em gaélico escocês. Só que quando você fala rápido, fica kelpic, ou se não kelpie. E, na verdade, eu achei muito interessante porque parece que são coisas completamente separadas. Ou talvez a própria etimologia da palavra kelp, da alga... É outra coisa. Venha da própria definição do folclore. Sim, é capaz. Ao invés de ser o contrário. O que veio primeiro? O kelp ou o kelpie? E aí, na verdade, o kelp... Eu joguei também aqui a questão da etimologia, de onde vem a palavra, né? Também se originou na Europa, então não se sabe qual que veio primeiro, qual que veio depois. E definia antigamente, lá no século XVI, qualquer tipo de alga. E depois que foi definido que seria essa alga gigante que forma essas florestonas. Enfim, cara... Eu falo, gente, vem conversar com a gente, mandem comentários, porque os comentários, eles viram discussões, e vira, tipo assim, agrega pra todas as pessoas, sabe? Agrega pra vocês, agrega pra gente, sabe? Eu fiquei muito chocada quando eu tava olhando isso. E aquele negócio, quem veio primeiro, o kelp ou o kelpie? Digam pra gente. Eu sei que no filme eles juntaram os dois e fizeram um cavalo de alga. Pois é. É criativo, não é? Achei extremamente criativo. E é isso, gente. Encerramos assim, então. Eu ia falar enterramos. Eu vou ver o e-mail. Se tiver algum comentário lá, eu coloco aqui na edição. Porque a gente esqueceu. A gente esqueceu o login do e-mail pra ver se tem comentário através do site. Meu computador tá salvo, depois eu abro lá. Mas os comentários que a gente recebe por Instagram, por Twitter, geralmente a gente responde na mesma hora. Porque é isso, vira uma discussão mesmo. Então, falando em Twitter, tem um Twitter maravilhoso que chama @MinervaDiretora, que é da Minerva McGonagall. E eu fiquei de dar um... Como é shout-out? Mandar um salve. Manda um salve pros leques da ZL. Eu fiquei de mandar um salve pra ela no penúltimo capítulo do temporada passada de A Câmara Secreta. E acontece que... O que aconteceu? Adivinha? Esquecemos. Adivinha. A Andressa falou, Jéssica, você me lembra? Porque quem conhece a Andressa, quem ouve o podcast sabe, né? Eu falei, lembro. Aí depois baixou o espírito da Andressa, nunca mais eu lembrei. Foi mesmo. E a gente tava debatendo, na verdade, agora que a gente lembrou, se a gente falava ou se não. Fingi que não aconteceu nada. Mas... Finge que não aconteceu, finge que foi... Como é que chama? Tem um meme. Fingir que não era comigo. Mas aí a gente decidiu mandar um abraço, então, pra Minerva Diretora, porque ela, assim como a gente tem umas pessoas no Instagram que a gente sabe que tá ali desde o comecinho com a gente, ela é uma das que tá desde o comecinho com a gente, interagindo, divulgando a gente. Desde que a gente não era ninguém, não que a gente seja alguém. Não!
Porém, ela tá com a gente assim desde o começo. Ela é muito engraçada, ela posta nos tweets. Todo dia aí 1 milhão de coisas. Então sigam ela no Twitter, caso vocês tenham um Twitter. É @MinervaDiretora. Por favor, nos perdoem. Vamos entender completamente. Se você quiser tirar 200 pontos da casa da Grifinória, fique à vontade, Minerva. Eu nem sou da Aceitamos. Mano, aceitamos a punição, tá? Entendemos que você é uma professora justa. 200 para cada aluna. 200 pontos menos a Grifinória para mim e 200 pontos a menos pra Grifinória por causa da Andresa, tá? A gente tá triste, são soluços da Andresa. Ela tá triste. Ela ficou triste com a notícia dessa. Mas assim, a gente entende que é necessário. Minerva, te amamos. Passamos o maior pano do mundo pra você. E é isso, desculpa pelo atraso. Beijo. Beijo, tchau. Eu falei os dois, o beijo e o tchau. Peraí, de novo. É isso, gente. Voltamos semana que vem com o capítulo 3 de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, o Noitebus Andante. Olha, ela lembrou o nome do capítulo. Eu lembrei. É isso. Beijo. Tchau.